Oi, Ale, desculpa. Oi, Márcia, oi, Nilceia. Já te chamei, viu, Ale? Oi, André, de novo, também, obrigada. Eu esqueço que aqui a rede tá picotando, eu preciso só entrar com o celular. Ué, já te chamei aqui, Ale. Ué, ué, tô chamando ele, não tá. Faz o seguinte, Ale, deixa eu tentar te colocar aqui sem você pedir para participar. Pera aí. Deixa eu convidar diferente. Ver se vai entrar. Ah. Agora sim. É, eita, nós, viu? Ainda bem que foi no comecinho da live, porque eu tô tendo que fazer duas partes ultimamente. Mas vamos lá. Sim. Então, prazer de novo, a galera que estava aí já está entrando novamente. Mas, enfim, a gente estava só falando do André, né? Só para a gente encerrar e começar. Eu trabalhei com ele alguns anos aqui em Curitiba, na Renault, e eu achei uma pessoa nas mídias, que eu não sabia quem era, mas eu gostei do papo, enfim, comecei a seguir. Aí ele, oi, você não lembra de mim, não sei o quê. Então foi muito, muito fora da curva, assim, Por muito acaso, foi muito legal. por acaso. É, muito por acaso mesmo. É, muito legal. Não, E estamos bacana. falando do André, porque de conexões, foi através do meu amigo André Teixeira que eu encontrei o Ale Paiva, que está aqui comigo. Então, bem-vindo. É Alexandre, é Alessandra, é Alexander. Qual é o seu Alex- nome? Alexandre. Alexandre Paiva. Ah, legal. Então, bem-vindo, Alexandre e Alessandra, né, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas, ideias pela energia do esporte. E a ideia aqui é sempre estar trazendo, né, histórias inspiradoras para me inspirar, inspirar quem nos estão seguindo aqui. E eu sei que você tem uma baita de uma história. O André só tinha me dado um spoiler aí desde o ano passado, precisa conversar com ele e tal. E aí, enfim, que bom que o ano passado não deu, mas pelo menos estamos aqui nas primeiras lives do ano. E o André acabou de treinar, veio correndo para estar aqui com a gente. Então, André, Isso aí. desculpa, Alexandre, conta um pouquinho para a gente quem que é o Alexandre. Eu, na verdade, comecei a usar um pouquinho mais da mídia, foi muito mais depois de entrar no esporte, né? A mídia social, o Instagram, eu utilizei por conta, depois de ter iniciado no triatlo em 2017, Nossa, e recente. aí foi, foi, foi bem recente. Eu já gostava de correr, já gostava de natação, já fazia, mas muito assim, não era tão frequente. E Aham, aí o triatlo me trouxe, na verdade, o estilo de vida do triatlo, né? sim. E esse estilo de vida, enfim, que a gente tem que acordar às 4:30 da manhã, e fazer um pedal às 4:30 da manhã, e fazer uma corrida às 4:30 da manhã. Então, acordar cedo, né, antes de falar do trabalho, do horário de trabalho que a gente tem, acho que isso já Aham. me trouxe muita coisa que eu não tinha antes, esses hábitos, né? E aí, em 2017, eu fiz minha primeira prova de triatlo. Eu fiz uma prova que se chama uma prova sprint, né? Que é a prova Aham. menor delas todas. A gente nada 750 metros, pedala 20 quilômetros, depois corre 5 quilômetros. E O aí sprint é o que, depois. desculpa só te cortar, o sprint é o que chamavam de short, né? Como você começou em Isso aí. 2017, na minha época ainda era short. É isso aí. É isso aí. E aí, logo eu fiz o primeiro, e aí logo depois eu fui fazer meu primeiro olímpico, né? Que foi no Internacional de Santos, em 2018. Você mora em Santos, Wagner? Moro em Santos, moro em Santos. Inclusive, hoje de manhã eu estava treinando junto com o André, que o André Ah, que também legal. mora aqui em Santos. Então, É.
Foi em 2018 que eu fiz o primeiro Olímpico, que aí o dobro do short, né? São uns 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de pedal e depois 10 quilômetros de corrida. E Aham. gostei, assim. Eu criei esses hábitos de acordar logo cedo. Aqui a gente tem, logo cedo, das 4h30 às 6 da manhã, a Avenida da Praia ela fica fechada, toda terça e quinta, Para treino de para ciclista? ciclista, para Ah, conseguir ter um legal. local para treino. Então eu aparecia praticamente toda terça e quinta lá. Em 2018 eu fazia tudo sozinho. Era assim, era tudo, vou correr, saio para correr 10 quilômetros, saio Sim. para pedalar 20 quilômetros, e aí, em 2019, eu quis desafiar um pouquinho mais para fazer o Ironman. Aham. E aí, o Ironman, eu já entrei numa assessoria, que foi onde eu conheci o André. Ah, Em 2019, inclusive foi em 2019 que ele fez o B515 dele. sim. E aí, eu fiz meu primeiro Ironman, aí tomei gosto pela coisa. Eu falei, vou fazer só o Ironman, né? Fazer um Ironman e depois acabar. Depois eu vendo tudo e não faço mais nada, né? É. Mas, Aí na o bichinho verdade, não. pegou. Foi ao contrário, foi ao contrário. E É. aí, logo depois do Ironman, eu já queria uma outra coisa, e aí, incentivado pelo próprio André também, não, faz o B515 que vai ser bacana. E aí eu me inscrevi para o B515, que até então faria em 2020, mas aí 2020 veio a A pandemia, né? pandemia. E aí eu vim fazer o B515, final agora, outubro de 2021. Eu fui fazer meu B515. E no meio disso tudo, o Ironman trouxe algumas coisas que me motivou também, que aí a gente envolve um pouco de propósito, que é a questão de Aham. relacionado, ganhei o Atleta do Ano SBD 2019, que é uma premiação que a ASBD, que é a Sociedade Brasileira dos Diabéticos, decidiu iniciar em 2019 para premiar aquelas Olha, que pessoas bacana. que não só praticam, mas que também, de alguma forma, ele tem. Não é só o propósito, na verdade, não é só um reconhecimento, ou seja, não basta você só ser o atleta com Atleta com diabetes, né? diabetes. Aham. Você precisa trazer alguma coisa, algum incentivo, né? Alguma coisa que torne. Porque quando a gente fala de diabetes, fala de muito uma coisa em grupo, né? Não é uma coisa Aham. tão individual. Sim, o cuidado e os controles são individuais, mas você buscar informações, você saber o que é a doença, quais são as restrições, até onde você pode ir, essa troca de informação é muito bacana para quem tem diabetes, né? Que Sim. aí vamos falar, é a cereja do bolo disso tudo, né? É. Então, mas antes de você contar um pouquinho mais da cereja do bolo, mas você, assim, quando você corria, você já corria a longas distâncias, você já era uma pessoa que tinha essa vibe aí que não gosta de tiro curto, gosta de ficar correndo, porque para fazer o Iron já é um treino pesado, né? Agora, para fazer um ultra triatlon, aí nem se fale, né? Até o Iron eu fui, o ultra eu não tenho a mínima vontade, né? Ai, Então, é eu não tinha. demais. Eu fui fazer minha primeira maratona no Ironman. É, não pode falar nada que eu também fiz a primeira no Ironman. E para mim foi a melhor maratona, né? Não sei para você, mas eu senti nem da melhor maratona, né? Não, a minha não foi assim com essa vibe toda, não, porque eu não vim da corrida, eu vim da natação. A minha melhor foi no mesmo ano, mas em novembro, né? Foi a maratona de Curitiba, o Iron foi em maio. Mas dentro do Iron eu dei umas boas, umas andadas lá. Mas eu não gostava não gostava vamos falar, os treinos mais longos eu não gostava de Não fazer. curtia. Eu gostava, É, porque realmente comecei no sprint, então tudo era muito mais rápido, explosão, né? era Uhum. explosão. Eu não gostava de sofrer, né? Porque a gente Uhum. fala que a turma do longo é a turma É, que sabe sentir dor, né? é. Então, não gostava. Comecei bem devagar. Eu fiz meus 10 quilômetros, eu fiz cedo. Minha mãe me incentivou bastante a questão de. Eu fiz os primeiros 10 quilômetros aqui, os 10 quilômetros da tribuna, com 14 anos de idade, no Aham, Pipoca. cedo. É. Fiz cedo, mas eu não tinha ido além dos 10 quilômetros, sabe? Ah, tá. Então, sempre comecei devagar, vamos falar de 2017, que é onde eu fazia as provas dos treinos para as provas de sprint, eram 5 quilômetros, então meus treinos não passavam de 1 hora, sabe? Até 2018.
Que aí depois, quando eu entrei em 2019, eu soube o porquê, né, do treino longo para exatamente treinar para o Ironman que estava É, pedindo, né? os treinos são piores, né, Alexandre? Realmente os treinos são. Quando você chegar na prova, daí é tudo festa, né? Se você treinou direitinho, você pode estar meio mal naquele dia, mas você vai, né? É isso Agora, aí. os treinos não tem muito jeito. Você olha aquela planilha com 3 horas de corrida, com 33 quilômetros de corrida, e fala, ai meu Deus do céu. Então, eu admiro Eu, muito, principalmente vocês que são ultras, o André que fez aí 200 quilômetros, falei, toma banho, viu? É não, demais. 24 horas, é doido, é doido, é doido. Não tem- Ó, e realmente, na hora que tem algumas coisas que aqui que eu olho a planilha, né? Eu não sei como é que você faz os treinos aí, mas tem a planilha e tem o aplicativo, né? Aham. O que a primeira coisa quando eu olho o aplicativo são os treinos de sábado e domingo, porque realmente são os treinos mais longos. Porque a gente tem mais Isso já tempo, me dá né? uma ansiedade, uma É. ansiedade. Quando eu fui treinar para o B515, teve um final de semana que eu simplesmente não vivi durante a semana porque eu estava nervoso, que no sábado ia ter Imagina, 7 horas de bicicleta. você estava Falei, nervoso, que você estava querendo fazer, queria que chegasse logo, porque você não sabia como você ia dar conta. não, eu não sabia como que ia dar conta, e aquilo ali estava Ah, criando uma ansiedade para mim, de falar, meu Deus, eu vou ter como que eu vou fazer isso, 7 horas de aham. pedal? E assim, acho que o mais difícil ali no B515 e quinze e no treino é que como é que você vai arranjar parceiro, né? Quem vai ser o doido que vai com você 7 horas, né, de pedal? É, O Ironman hoje é muito mais acessível, né, de você exatamente. É. da turma e ir junto. Agora, quem vai ser o doido que vai sair comigo 7 horas? Não tinha como. Aí eu peguei, o meu treinador, ele chegou na ideia de falar assim, não, vamos com a gente, você faz o pedal com a gente na estrada, as 3 horas de pedal que tem, depois você volta para casa e você faz no rolo. Eu falei, não, se eu chegar em casa, eu não vou sair de nenhum lugar do que minha cama. Não vou Aí o que eu fiz? Eu fiz as 7 horas no rolo. Eu sentei no Sério? rolo, 7 horas de rolo. Fiz 7 horas de Você, rolo. você pegou essa metodologia com o André, hein? Que ele falou que ele treinou, por causa de medo de estrada, ele treinou tudo no rolo. Foi no rolo. E assim, imagina que são 7 horas. Então, eu comecei às 7 horas da manhã e fui terminar às 2 horas da tarde. Nossa, É café é da manhã, é almoço, é tudo em cima da bicicleta, em cima do rolo. Para quem não sabe, o rolo é onde a gente põe a bicicleta, assim, ela fica, entre aspas, estacionária, né? Para você treinar dentro de um cubículo, ou de uma sacada, ou de algum lugar que não seja a é isso aí, rua. E eu acho que um ponto positivo, né, Alexandre, que tem é você se prepara para o mental, né? com Porque é certeza. muito mais difícil, mais penoso, você não muda de paisagem, você tem que ficar lá, você ficar suando, mesmo que bota o ventilador, não é a mesma coisa. Então, eu acho que tem um certo benefício aí que você se prepara também de uma forma mais legal aí para o mental, porque é você com você mesmo, não tem jeito, né? Só para se você falar que tem que parar. Exatamente, exatamente. E você se organiza, né? Você É, planeja, né? Então, porque tudo bem, você pode descer da bicicleta, não tem problema, mas é, você vai tentar ao máximo ficar o tempo em cima da bicicleta, até para não vamos falar, não ficar muito tempo, né? Das 7 horas não virar 8 horas. sim. Mas, então vocês planejam, a minha alimentação no rolo é muito melhor do que na rua, quando eu vou pedalar na rua. É que Porque eu você já tá. deixo do lado ali a É, bisnaguinha, deixo do lado a banana, o gel, sim. a Coca-Cola, deixo tudo ali. Sim. Edu, a gente está falando aqui, né, de 7 horas. Fala para a galera aí, quem entrar depois, né, quem for ver nossa live gravada, o que que é o ultra triatlo que você fez, quais são as distâncias e quando que foi? Outra triatlon, hoje no Brasil, a gente tem como referência o B515. O B515 ele é realizado normalmente entre Ubatuba e Paraty, no mês de abril, tá? É uma única vez no ano.
Ele é composto, ele é uma prova de triatlon, só que você realiza as 3 modalidades durante um período de 3 dias, tá? Aham. Então, hoje, por exemplo, hoje você tem, são 10 quilômetros de natação no primeiro dia, Uhum. depois 145 quilômetros de pedal logo em seguida. Então, você sai da natação dos 10 quilômetros, vai para os 145, tá? Depois você vai para os 270 de pedal no De pedal segundo dia. depois. Então, você terminou os 145, você vai para casa, vai descansar, chegou o horário que for, você vai descansar. E às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, vai ter a próxima largada do segundo dia, tá? Uhum. Então, aí você vai pedalar esses 270. Depois desses 270, você termina a prova também, vai para casa, descansa, e no dia seguinte você vai para a corrida, para a última etapa, né, para o último dia, Linha. que são 84 quilômetros de corrida. É muita coisa. Tem que querer muito, né? É bastante. É Sei que nessa bastante. soma toda aí dá 515 quilômetros, por isso que é o B515. Aham. E é uma prova totalmente diferente. É. Assim, no triatlon é um clima diferente. É, já me São, falaram. quando eu fiz a prova, foram 20 pessoas, foram 20 atletas. Cada atleta, a organização conseguiu um apoio da Polícia Rodoviária Federal. Que Então, legal. cada atleta tinha uma pessoa, um Aham. policial rodoviário, em cima de uma moto, fazendo a escolta durante todo o percurso de bicicleta. Que bacana. Nossa, isso é demais, né? Porque, É, já, igual você falou, são 20 pessoas só, você fica sozinho, né? Não tem como exatamente. Você ter tem o aquela apoio, vibe né? de competição. Não. E eu acho que isso que foi o diferente do Ironman, sabe? Quando eu fui no Ironman, eu vi realmente essa vibe muito de competição. Não é É, que é ruim, não é que é ruim, é que é diferente. é É diferente. diferente, Não é né? que não tem o pior ou o melhor, mas é diferente. Você vai lá É. numa vibe onde a pessoa vai passar por você, ela vai perguntar se está tudo bem, a equipe de apoio que tem de cada atleta, ela vai estar, tem a responsabilidade em todos os atletas, então ela vai estar preocupada com você, por mais que ela esteja apoiando um outro atleta. Então, Sim, é, sim. é um clima bem família, sabe? É um Uhum, clima bem família. A uhum. ideia é que todos terminem, não importa o tempo. Muito legal. E você terminou bem inteiro, com gás ainda, ou foi sofrido demais? Você curtiu a prova? Eu curti a prova, sim. Eu curti a prova, curti até bem. Eu tenho mais lembranças dela, não só por estar mais recente, mas eu tenho muito mais lembranças dela do que do Ironman. Acho que o Ironman Ah, foi um e também estralo. é o tamanho dela. Como não lembrar, né? 3 dias, É, né? é, Então, realmente, assim, as dores, elas vêm depois da prova, né? O planejamento depois da prova, hoje eu considero muito mais importante, não dava tanto valor como iniciante, como primeira experiência que eu tive dentro do B, mas quando você termina um dia, ali começa a preparação para o próximo dia. Porque você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar bem, para estar preparado para partir para o segundo dia. E a mesma exatamente. coisa do segundo dia para o terceiro dia. Então, são provas, os 2 primeiros dias são distâncias que até você treina. A gente Aham. treina 10 quilômetros de natação, a gente Sim, treina 145 até 270, se for treinar essas 7 horas, é muito próximo disso. Mas a corrida, os 84 quilômetros, daí não, né? dos quilômetros 50 para frente ali é uma surpresa. Você tem que estar preparado para os quilômetros 50 para frente, É porque igual os dali 30 para da frente maratona, então. muito parecido, muito parecido. Tanto que eu fiz meu melhor tempo de maratona foi no B515. Olha só. Para ver Eu como está passei. preparado, né? Porque se você fez o seu melhor tempo maratona dentro de uma prova dessa no terceiro dia, é porque você realmente estava com o corpo preparado para ir além, né? Eu tava muito motivado, né? Tava muito na minha cabeça uma coisa que eu queria conquistar. Então, eu fui a primeira maratona, né? A segunda não foi tão boa. A segunda aumentou bastante o tempo. Inclusive, o André estava comigo. É, eu A vi gente foto correu de junto. vocês. Aham. A gente correu junto.
e ele parou no quilômetro 50. Uhum. Ele foi, e aí o mental do André, enfim, é uma coisa ímpar, é uma coisa a ser estudada. Um cara que faz 24 horas de corrida tem que ser estudado, né? Então, e depois ele foi andando o restante do percurso. Todo o Eu não iria percurso ele andando, andou? eu pegava o carro e ia embora. Não, pra quê? E o Andrezão foi lá. Mas o quilômetro 50 realmente foi muito mais sofrido. Eu fui, até então eu estava em primeiro colocado da maratona, Olha. e aí eu fui ultrapassado exatamente no quilômetro 50. Eu não estava aguentando o ritmo que a gente estava vindo. Sabia que a Aham. conta ia vir, né? Quanto que você fez a primeira maratona, então? Eu fiz para 3 horas e 20. Putz, grilo, para um ultra tá muito bom, né? Aí depois, Ah, aí depois o André saiu do meu lado, aí desandou. já desandou. Ah. Aí desandou. Aí foi ultrapassado, mas não foi isso que fez diferença, sabe? Não foi ser ultrapassado. Inclusive, eu acho que fez todo sentido para mim. Eu não fui buscar o primeiro colocado, eu não fui buscar, tanto que a prova não tem uma premiação de primeiro a quinto, ou de, enfim, não tem uma premiação final. Acho que do quilômetro 50 a 84 mostrou muitas outras coisas para mim, que tem sim um sangue de competição, competitivo, Aham. mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho na minha memória de que no quilômetro 70 eu fui ultrapassado pelo terceiro colocado do dia, dos 84 quilômetros, fui ultrapassado. E aí parece que toda a prova, o B515 foi feito para mim para aquele momento, porque depois de eu ser ultrapassado, o meu chefe de apoio, ele saiu do meu lado até hoje. Enfim, ele foi até para ver o cara que tinha me ultrapassado, foi até ele, 1 quilômetro assim na minha frente. Foi até ele de bicicleta. E foi conversar com ele para ver se estava tudo bem, porque ele viu que o carro de apoio dele tinha parado um pouco Ah. antes. E ele estava meio correndo sozinho. E ele foi de bicicleta até lá. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou para o meu chefe de apoio falou para ele o seguinte: você está com o celular aí? Grava uma mensagem que não vai ser para ninguém mais do que o Alexandre, que eu acabei de ultrapassar para ele. Mas grava essa mensagem para ele. Tô até arrepiada já, fala aí. Aí ele pegou, não, beleza, pô, mas você tá bem? Você não quer uma água? Não, só grava a mensagem que eu vou mandar para ele. Ah. Ele pegou, ele gravou uma mensagem, tá no meu Instagram lá, falando o seguinte: Ale, eu acabei de passar você, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu, o exemplo que você está dando para mim e para muita gente com diabetes. Meus pais faleceram com diabetes, Nossa, que lindo. mas você está mostrando que tudo isso que vocês têm, e essa doença que vocês têm, que eu sofri como filho, você Aham. está ensinando e está dando o exemplo de que as pessoas têm condições e que têm possibilidades mesmo com diabetes. Gente, que lindo. Ele gravou isso Nossa. correndo no quilômetro 75 da corrida. E ele nem tinha falado com você antes, nada, assim, se Eu nem apresentou. sabia quem era. Hoje é um E cara ele que já sabia quem você era, você vê, né? eu nem sabia quem era. Ele voltou, o meu chefe de apoio, ele voltou a ler. Você tem que ouvir isso, cara. Que eu não tô aguentando, cara. Eu sei que foi uma choradeira do quilômetro 70 para frente, porque Pois é, eu fiquei é. emocionado, o meu staff que estava junto ficou Ah, não é emocionado, pra menos, né? porque como eu te falei, parece que tudo aquilo que estava organizado para o B515 parou ali, sabe? Parou ali. Que legal, que massa, que bacana. Parabéns. Nossa, até eu aqui fiquei emocionada, né? É legal Legal. de ver o vídeo. É bacana de ver o vídeo, Vou depois está lá no olhar lá, Instagram. então não vi. É, Foi 1 minuto que ele gravou e assim, eu canso de repetir, de olhar e de uhum, ver. tem que Hoje seguir. eu tenho contato, direto falo com ele, é o Alessandro Silveira. Que legal. Enfim, foi uma experiência única. Ah, imagina, pô, depois 3 dias de prova, final da prova, você ainda recebe uma dessa?
E ele lembrar e conseguir ter fôlego para gravar, nossa, demais, de arrepiar mesmo. Exatamente, exatamente. Legal. Então, e aí, você, um atleta com diabetes, né? Para a gente treinar, para vocês treinarem, eu já fiz uma vez uma live com dois atletas diabéticos e médicos atletas que trabalham né, com o assunto. Se não me engano, um deles também tinha diabetes. E aí eles contaram um pouquinho, né, do que eles têm que fazer durante as provas, durante os treinos. Você, creio eu, então, que já tinha uma forma de se gerenciar e controlar quando você só corria, né? Mas eram ainda provas curtas, 5 e 10, não sei se teria uma necessidade assim. Mas quando começou a entrar para o triatlo, você já foi para longa distância, já foi para aero, já foi para ultra. Como que é? Como que você fez essa adaptação? Nesse Ó, eu falo controle que que vocês precisam fazer? a turma pergunta para mim, a maior dificuldade para mim, para encaixar o triatlon na minha vida é o trabalho, né? O diabetes só ajuda, mas o trabalho atrapalha bastante. É, Porque a gente tem que treinar nesses horários malucos, né? Antes das e 8 tem que e... trabalhar ainda, né? Exatamente. Mas tudo que ajudou, na verdade, a maior parte do trabalho com a diabetes é o monitor contínuo de glicose. Ele que me dá o norte de qualquer ação. Eu ganhei muita experiência, eu tenho desde 2009, né? Então, eu tenho, vamos falar, eu ganhei uma experiência com a diabetes, de vivenciar, de conviver com a diabetes, de que eu sei o que eu preciso fazer se ela estiver alta e eu sei o que preciso fazer se ela estiver baixa. Tá. Então, o que realmente muda para uma pessoa que quer inserir o esporte na vida dela com diabetes, é a atenção, qual que é a sua glicemia naquele momento. Se você está se sentindo bem, se você está se sentindo mal. Isso não muda e é normal com qualquer outra pessoa, além Uhum. desse monitor contínuo de glicose que você precisa ter do lado. Onde você vai conseguir monitorar desde a hora do início da sua atividade até o final da sua atividade. E se você precisar, durante a atividade, de alguma coisa que precise evitar a hipoglicemia, você vai ter no bolso como qualquer outra pessoa que tem. Quando carrega um carbogel, quando carrega uma bananinha, quando carrega, enfim, alguma coisa, um carboidrato que vá aumentar a sua glicemia. Ou Mas seja, realmente o que faz a diferença é o monitor contínuo de glicose. Esse vamos falar, é a chave para você conseguir conviver com a diabetes e fazer esporte. e é o que você falou, né? Você vai se conhecendo. Eu acho que vocês têm um melhor gerenciamento e conhecimento do corpo de vocês do que a gente que não precisa tomar nenhum medicamento, não precisa controlar nada. Vai muito na sorte, né? A gente acha que pode estar com uma dor aqui, com uma dor de cabeça, com faltando isso, com pressão baixa, mas de forma geral, e estou falando por mim, a gente não tem uma preocupação além do que é normal, né? Aí vocês não, vocês já são mais regrados, então só leva isso para a parte esportiva. Tem só alguns penduricalhos a mais que vocês têm sempre que estar Exato. levando, né? Ó, eu tenho até um aqui, ó. Isso aqui, ó, é um exemplo de monitor contínuo de glicose. Isso aqui, ó. É uma pecinha branca, tá vendo? Ah, é pequenininho. Uhum. É. Ele, ele, ele fica exatamente. Você faz um furo na sua pele, né? Fica na sua pele e ele fica do lado de fora. Então ele fica assim, Tá. só que com um sensor dentro. Esse sensor, ele capta quanto que você está de glicemia e envia para a minha bomba de insulina. Que hoje a terapia que eu utilizo é a bomba de insulina, que é uma bomba de insulina que fica conectada no meu corpo o tempo todo, que é isso aqui, ó. Ah, o Ou tempo seja, todo? Você usa o tempo todo. contínuo? Ó, aqui, ó, tem um catéter. De 3 em 3 dias eu altero tudo isso aqui, ó. Todo esse catéter, esse fio aqui, que faz a infusão de insulina. Ah, você fica com isso E contínuo. contínuo. O tempo todo. Tá conectado. É um adesivo que está no meu corpo, do mesmo tamanho que isso aqui. Mesmo tamanho, só que ele tem um acesso. Onde ele não é uma coisa, uma reciclagem de alguma coisa. Não. Não é, por exemplo, uma hemodiálise. Não. Ele só
Então, opa, voltou. Então, ele é só infusão. Então, ele é só entrada de insulina. A administração e o controle da diabetes é com base em infusão de insulina. Você não tira a glicose, você não capta a glicose do seu sangue, tira de lá e ó, agora está melhor, está com a glicemia mais baixa. Não, você coloca insulina. Ah, que legal, bacana. E isso você usa desde, você descobriu em 2009, foi isso que você falou? 2009. 2009 eu 2009. descobri, eu usava ainda terapia de caneta. Eu tomava 6 a 7 injeções por dia. Durante 3 anos foi Nossa, assim. nossa. Tomava, porque toda vez que que eu faço ingestão de carboidrato, qualquer pessoa com diabetes, quando ela faz ingestão, diabetes tipo 1, né? Quando ela faz ingestão de carboidrato, ela vai ter aquele carboidrato que vai se tornar uma glicose, e essa glicose ela precisa ser captada, precisa ser retirada do sangue com insulina. Uhum. Então, o quanto eu comer de carboidrato, eu faço uma conta de quanto insulina eu preciso colocar no meu corpo, que vai ser essa quantidade de insulina certa que vai retirar a glicose do sangue e vai diminuir e vai manter no controle uma glicemia. Para a gente que não precisa ter todo esse monte de controle, parece tudo muito complexo, mas como você disse, né? É tão normal, é uma coisa a mais que o difícil é o trabalho, que não tem como fugir, simplesmente se você trabalha no horário Ó, comercial, né? e olha só, olha só, eu assustei demais quando eu fiquei. Assim, tudo isso, né, é uma mudança, né? É Com uma coisa que certeza. altera no ato da nossa vida. De uma É. pessoa que acaba de descobrir diabetes. Eu fui fazer uma palestra recentemente aqui no ambulatório em Santos. Uma criança de 8 anos de idade tinha sido diagnosticada com diabetes 3 meses. Ou seja, 3 meses antes daquela palestra, ela estava com os pais lá. O menino de 8 anos ele foi diagnosticado com diabetes. Eu fiz a palestra, mostrei, tinha acabado de fazer o B515, mostrei. O filho dele ficou, vou falar, estava bem tranquilo, fazendo a pergunta dele. Ele era bem, assim, tinha 8 anos, mas ele era bem esperto, assim, sabe? Aham. Conversava, batia papo. E você olhava para a cara dos pais, os pais com umas olheiras enormes e também, assim, bem Assustado. cansados, bem cansados. E aí, um dos pais, o pai dele, na verdade, perguntou, virou para mim e falou assim: não, tudo bem. Eu já entendi que meu filho não tem limitação, ele pode fazer o que ele quer. Mas me diz uma coisa, quando que a gente vai voltar a ter os churrascos de final de semana? Porque eu gosto muito de churrasco. Mas agora, como é que eu vou fazer um churrasco com meu filho em casa? Ele tem diabetes, ele não pode comer. Eu não posso mais comprar. Quando eu vou no supermercado com meu filho, eu não posso mais comprar uma bala para ele. Não, mas calma aí. Que o Isso faz churrasco vai parte do reocupar. processo. Isso faz parte do processo. Não, e ele se sentindo totalmente culpado. E acreditando assim, que ele iria mudar a vida de todo mundo. E realmente, muda a vida de todo mundo. Aí uma outra moça, que também já tem experiência, a mãe Pâncreas, que estava comigo lá, ela também deu uma palestra, ela faz algumas receitas para pessoas com diabetes, ela dá instruções e orientações, porque ela tem um Aham. filho com diabetes. Ela virou para ele e falou assim, ó, você tinha que agradecer. Agradecer ao seu filho que a partir de agora você não vai fazer churrasco mais final de semana. Você não vai ficar bebendo e enchendo a cara o final de semana inteiro. Você não vai ficar. Você vai ter novos hábitos, vai ter hábitos bem mais saudáveis. Você tinha que agradecer o seu filho, velho. Você vai comemorar? Vai comemorar com churrasco, vai comemorar com uma festa, mas nas horas certas. O seu Aham. filho vai te fazer o que você está preocupado com o seu filho daqui a pouco vai estar preocupado com você, porque ele vai estar É, muito mais saudável. pela pergunta do pai, né? E assim, a gente fala muito disso, a gente traz muito isso, que sim, a diabetes no início, o diagnóstico é muito diferente, é uma mudança, como qualquer outra, quando a gente tem uma mudança, a gente teima a acreditar e teima a Sim. mudar, né, junto, a se adaptar, mas a gente fala que a diabetes em si, ela só, na verdade, nos força a ter bons hábitos, né? A gente não tem aquela brechinha, né? A gente não tem aquela... Tudo bem, tem, pode chegar com glicemia com 400, 500, posso chegar. Mas chega facilmente minha glicemia a 400, 500. Quando eu
extrapolo com alguma coisa. Mas eu não vou me sentir bem. Então, a gente traz muito essa questão de que a diabetes não é limitação, não é restrição, mas ela te força a ter bons hábitos. É isso que é legal, né? Igual você falou, foi chamado para dar uma palestra e é a cerejinha do bolo, acredito eu, né? Faz parte da cerejinha do bolo, aí depois pode falar um pouco mais, mas você tá mostrando que é possível e quanto o esporte também faz bem, né, Alexandre? Ontem eu tive uma live, eu tenho uma parceria com o Movimento Médicos Atletas. Ontem a gente fez uma live com dois oncologistas, que são atletas, lógico, nossos médicos que a gente conversa tem que ser atleta. É E premissa, é é pré-requisito. premissa, e duas, uma outra maratonista e a outra triatleta, as duas em tratamento de câncer de mama. Foi muito engraçado que a preocupação das duas, você bem sabe, você é atleta de longa distância, ai meu Deus, vou ter que parar de treinar. Quando elas descobriram. Depois que veio, ai meu Deus, vou perder meu cabelo. Mas primeiro, ai meu Deus, vou parar de treinar. Eu vou parar de treinar. Mas o legal é justamente isso. Se você tem uma boa orientação, se você procura, se o médico tem aquela empatia com você, mas lógico, tem todos os cuidados que precisam ter, elas não pararam de treinar. Reduzir contigo, reduzir, mas não pararam. Então é legal, a gente quis trazer isso também. E quando eu chamo também, igual você, que tem diabetes, é bacana para o pessoal tirar Com essa certeza. limitação da cabeça, né? Não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas é possível. E tem muita E a gente, desinformação, né? Tem muita desinformação, seja para diabetes, seja para quem tem câncer. Eu também conversei já com atletas, o André também adorou ela, que a gente conversou com uma atleta transplantada de pulmão. E então você vê que pô, estão todos ativos aí, fazendo muito mais coisa do que alguns réis mortais que não saem do sofá, né, Alexandre? Infelizmente. e os benefícios, né? Não é só, a gente não está falando só do benefício físico, né? É o Sim, benefício sim, mental. sim. Você mora onde, ali? Olha, eu estou em perfeito trânsito, porque eu saí do Rio em começo de janeiro. Eu estou aqui na Aham. casa dos meus pais dando uma força que a minha mãe está em tratamento de químio. Mas assim, o fixo eu estou aí pertinho de vocês, em Mogi das Cruzes. Porque, assim, influencia muito, né, onde a gente mora, né? Aqui em Também, Santos, por também. exemplo, eu morei em Santo André durante 5 anos, mas aqui em Santos, Ah, eu sou de Santo André. você é da ABC? Sou. Morei lá porque eu formei engenharia lá na UFABC, na Federal da ABC, Ah, mas você é da e onde? Você eu sou nasceu de Santos aonde? mesmo. Eu nasci em Ah, Santos. tá. E aí, mas eu falo que influencia o local porque a praia, né, aqui pra gente, Ah, com certeza. no, Ah, nem além fale, de ser, Alexandre, porque eu tô morrendo de saudade do Rio. Morei 6 anos em Vitória, 8 anos no Rio. Agora ficar longe da ó, água salgada já tá me dando abstinência aqui. Voltar para aquário e piscina, mas fazer o quê? mas é muito bom, né? É muito É muito diferente. bom, é É um diferente, cenário, realmente. é um cenário que te empurra à atividade física, ao É, esporte, é, e às vezes não estamos falando de esporte de corrida, não estamos falando de esporte de uma natação no qualquer mar, não, mas esporte, uma né? caminhada, uma atividade que seja, você terminar o trabalho e pegar um pôr do sol, caminhar, isso Uhum, já faz total diferença no dia. é. Ah, mas a gente tem que achar um parque, tem que achar algum lugar, né? Aqui em Curitiba tem vários parques muito bonitos, então Muito. vale a Curitiba, bem pena. bonito. Ó, o William aqui tá falando que você é William um Tomás. exemplo de pessoa. O O William teve William, junto. Teve é, junto nessa tarefa. O William faz parte de um instituto lá de diabetes, específico para pessoas que são diagnosticadas com diabetes. É, e também um exemplo aí, uma pessoa ímpar aí em questão de fisiológico, tem atletas olímpicos junto com ele, que legal. e ele deu apoio assim em São Paulo aqui, via a própria uma federal, né, a Unifesp, e ele ajudou muito, muito nessa caminhada aí até o B515 também. Que legal. E a gente fala das parcerias, né? Lógico, Porque, tem que olha, falar. Pode porque falar. assim, olha, não só parceria, e não estamos falando aqui CNPJ, parcerias pessoas, como por exemplo o André. Se o André tivesse aparecido
lá atrás ter me falado o que era o B1515, eu não Você tinha sabia, né? feito antes. Não, exatamente. Então, É. é, assim, ajudou muito, tá? Tanto desde 2019 com a assessoria, para mim mudou muito uma coisa fazer sozinho e depois fazer com assessoria. Ah, uma prova dessa também não é nem recomendado. Aliás, nada, né, Alexandre? Mas triatlo Você é economiza difícil. tempo, né? Você economiza tempo e energia, né? Porque É, você sair para correr 10 quilômetros, você pode sair todo dia, mas e o objetivo, que é você correr os é, 42 quilômetros, depois pedalar e nadar, né? exatamente. E até a Então, distribuição, bom, aí, né, distribuição de treino, carga, tem todas as fases aí que só você treinando mesmo, com alguém especializado para você entender que não é só pedalar, não é só nadar, não é só correr, você tem todo um direcionamento aí que eles estudam para isso, para a gente poder fazer a prova que a gente quer e se manter ativo, manter inteiro para a próxima, né? E não se já começa com quebrar. o primeiro passo de humildade, né? De a gente saber que a gente não sabe de tudo. Opa, vamos lá. Tem É, gente, a assessoria esportiva sabe muito bem fazer os nossos treinos, é. uma assistência mesmo com os médicos que Uhum. acompanharam para fazer o B1515, turma aqui, triatlo aqui em Santos, o Santos respira muito triatlo, né? Então, Sim, sim. tem algumas referências aqui, o Fábio Carvalho me ajudou com o Sub-8 da bicicleta, tive até os amigos, falei, hoje, um dos maiores apoios hoje é de cerveja, olha. Você vê? E aí? Você É pode um beber amigo, cerveja? claro que posso, gosto muito, e, então, que foi um amigo que também ajudou, fez questão, ele quer vincular essa ideia da cerveja com o esporte. A gente tem muito esportista, né, muito maratonista, muita gente no triatlo que gosta bastante, né, de apreciar a cerveja. É. Então, ele ajudou bastante e a gente tem falado bastante da Bolt Beer. Então, acho que a parceria também faz parte disso tudo, sabe? De a gente ter Sim, pessoas que motivam e estejam no mesmo barco que você. é. E você teve apoio também de nutricionista ou nutrólogo sobre tua alimentação, logo que você partiu para as provas longas? Eu tive apoio, mas eu sou muito. A única disciplina que eu não tenho é na nutrição. Ah, é? Não, não, é difícil. É difícil, para mim é difícil. Eu gosto muito de comer. E assim, me restringir na comida parece. Eu já tenho a restrição em si por conta do açúcar, né? Já é Sim. reduzida. É, Mas na minha cabeça, se restringir alguma coisa, parece que é ao contrário. Não, agora eu tenho que comer. mas eu acho Então é que bem difícil. você já deve ter uma alimentação equilibrada por conta do diabetes, então É é isso aí. diferente, né? Eu acho que você já. Mas eu digo assim, para você correr uma maratona, para você correr uma ultra, você não dá para você ficar comendo normal igual a gente come quando Não, está em casa. Então você teria que saber o que comer na corrida. E como foi isso? Você foi orientado por quem? Ou você foi testando, estudou sobre o assunto? Porque o pessoal sempre pergunta muito, né? eu fui testando. Eu fui testando e procurei muita informação com amigos nutricionistas. Vamos falar, eu tive orientações de nutricionistas, procurei algumas coisas sobre quanto de carboidrato eu precisaria, por exemplo, a cada Ah, hora tá. Uhum. consumir. Então, eu tinha vamos falar, essas orientações de forma bem espaçada, tá? Não era alguma coisa, uma pessoa que ficou do meu lado do início ao fim, não. E aprendi muito nos treinos. Aprendi muito nos treinos para ver exatamente o quanto eu precisaria de carboidrato por hora. Eu sabia que eu teria um Sim. gasto muito alto, mas e uma das coisas que eu aprendi mais não foi nem na parte de alimentação só, mas a questão do sal. O sal, eu já Eu não era precisei. acostumado com sal, eu não era acostumado a ter a cápsula de sal, né? A tal da cápsula de sal para você se É, hidratar, né? Eu fui. Eu tomei 90 cápsulas de sal. 90. Nossa Senhora. 90 cápsulas de sal. Bom, Tomei bom, deixa eu muito abrir um sal. parênteses. Deixa eu abrir um parênteses aqui, falando do 90, porque eu tive uma conversa com uma nutricionista essa semana, né? E aí tem uma, a gente falou de gel, enfim, tá? Tem muita gente, né, que sai tomando gel, vai correr meia hora, toma gel. Não é assim, né? Não precisa, né? Virou moda Isso. também.
E não sei por quê, aí entrou minha amiga que é ultramaratonista, a primeira mulher que fez 45 quilômetros nadando na Ilha do Mel. E ela falando assim: Ah, eu me adaptei muito bem com o gel. Eu falei, Cris, perguntei para ela assim online, a gente conversando: Quantos gel você tomou? Você tomou só gel na prova? Ela falou: Tomei só gel, 28 gel. Eu só Meu conseguia Deus. tomar os gel na corrida, na bike era batata, na natação não era nada. Ela tomou Meu- 28 gel. Nossa, o estômago dela é muito resistente Nossa para Senhora. não enjoar. Porque vou te dizer, viu? 28 gel. Nossa, 28 gel, gente. Não, eu tomei 5 num dos dias lá, eu já estava com o estômago mais embrulhado, terminava a É, prova. gel embrulha. É. Não, 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 ó, eu tomei muito sal, tomei muito hidrolite, Aham. enfim, misturado com água, garrafinha misturada com água. Então, eu optava, não optei pelo gel, optava com alguma coisa mais líquida, sabe? Para Uhum. tomar logo de uma vez, resolver o problema e vamos continuar, vamos embora. Então, bisnaguinha também comi. A bisnaguinha é batata, né? A bisnaguinha, acho que não tem um que não desça a bisnaguinha. É impressionante. A bisnaguinha, tem a história da bisnaguinha no Ironman, que eu fiz uma bisnaguinha, era o primeiro Ironman, enfim, eu Aham. tinha feito teste antes. E as bisnaguinhas eu coloquei na minha bermuda do ciclismo, né? Na hora que eu Ah, entrei, eu coloquei 5 bisnaguinhas em cada perna. Encaixei elas ah, aqui, com aham. papel alumínio. Durante a prova, até consegui pegar a primeira, a segunda. Durante a prova, eu fui suando, a bisnaguinha foi escorregando. Ficou um salame Maçaroca. Aí não conseguiu comer. Não, eu ia caçando, porque aí o papel alumínio não ficava, não segurava mais, então era salame na perna Tudo com solto. uma parte da bisnaguinha, com uma bagunça com bisnaguinha. Mas a bisnaguinha é bom, eu gosto bastante. É, Bisnaguinha é uma opção muito boa, ainda mais é, carboidrato que ela tem bastante. não, eu lembro que eu colocava atrás, na camiseta atrás ou na bolsinha da frente. A minha bermuda não tinha de bolso do lado, não de ciclismo. Mas cada um tem que treinar, pegar uma orientação, não ir totalmente na louca, igual você falou, você tinha amigos nutricionistas do teu lado, você tinha muita gente, e você foi testando para ver o que era melhor para você. E com certeza, eu acho que acompanhamento médico você tinha, né, Alexandre? Não vamos, Com não certeza. vai, O indoor. precisa, não dá para ser, é, cada um se adapta com endócrino, cardio, médico do esporte, mas algum acompanhamento a gente precisa. Tem que ter, com É. certeza. Ó, pessoal, se alguém quiser fazer alguma perguntinha para o Alexandre, bota aí no balãozinho ou põe aqui nos comentários, né? Eu estou aqui com. Ai, você tem alguns títulos, né? Eu não diria títulos, mas você é o primeiro, como que é? O atleta com diabetes que fez o B515 no Brasil, o primeiro no mundo, é isso? É isso aí. É o primeiro no Brasil com diabetes a fazer um ultra triatlo e o segundo no mundo. O Então, segundo no mundo. então, eu acho que trouxe bastante expressão. Isso aí fez com que eu ganhasse o atleta do ano SPD em 2021, de novo. Mas esse título realmente ajudou, assim, para mim. Foi uma resposta, como eu falei já, do própria cena que eu acabei tendo lá dentro durante o B515. Aham. Logo que eu terminei minha prova também do B515, eu mandei uma mensagem para os meus pais. Eu tinha isso muito na minha cabeça, que meus pais se sentiam culpados pelo fato de eu ter diabetes. Então, logo que eu cheguei, o organizador me deu o microfone na minha mão e falou: Alex, quer dar alguma mensagem para alguém? Eu falei: quero sim, quero sim. E aí, a primeira mensagem que eu quis dar é falar para os meus pais. Tem o vídeo também gravado lá no feed lá, mas é a mensagem de eu falando para os meus pais que, ó, fiquem tranquilos, a diabetes só me fez mais forte, eu estou aqui só por conta da diabetes, não teve outra coisa que me trouxe aqui. Que Então, eu fiz legal. questão de trazer essa mensagem, que é exatamente hoje que eu busco. Hoje, vou continuar o esporte, o triatlo me faz muito bem, me traz essa liberdade de poder se alimentar da forma que eu quero, sem restrições, e viver da forma que eu quero. Mas agora tem outras coisas que, por exemplo, essa palestra me abriu o olho, muitas coisas, que essa coisa de orientar, não como médico, não estou aqui para Sim. falar como especialista de alguma coisa, Uhum, uhum. mas mostrar que é possível. É.
Só de pelo exemplo. conseguir mostrar, principalmente para crianças. Eu acho que Sim. é, Ale, foi mais fácil você ter descoberto a diabetes com 19 anos? Descoberto não, mas ter tido a diabetes com 19 anos? Foi, mas me adaptei e busquei outros caminhos. Para falar, eu Uhum. poderia ter ido pelo caminho depressão, poderia ter ido pelo caminho de que, o porquê, de não ter entendido a mudança, de não ter entendido o porquê que a diabetes apareceu em mim, mas eu É, busquei o caminho, vou falar que até então me fez bem para toda a minha família. Só que hoje, quando uma pessoa é diagnosticada, uma criança é diagnosticada, ela por muitas vezes ela não tem um caminho a escolher, ela não é uma pessoa não é ela independente para mesma. escolher os É, caminhos dela. Por muitas vezes os pais escolhem o caminho dela. E aí esse escolher o caminho pode ser que não seja um caminho que abra tantas portas e dê tanta possibilidade para a criança, achando simplesmente porque ela tem uma doença, como a diabetes. sim. E ainda fica Hoje, aquele ficar super protegida, né? Porque os pais não sabem como lidar. Até eles descobrirem, até entenderem, de repente, se eles não têm, falando agora do esporte, né? Um estilo de vida que tenha prática esportiva no meio. Imagina, meu filho que tem diabetes, ele vai fazer alguma coisa? Acho que é pior ainda, né? é isso aí, é isso aí. Então, cabe agora, assim, utilizar esse título de abrir portas, porque a gente sabe que abre portas, sim, quando você fala de Sim, abre primeiro sim. atleta Ainda com mais diabetes, primeiro. Aham. vamos ouvir o que esse cara tem para dizer, o que ele tem para... sabe? Mas vamos É, falar, pelo menos os primeiros aproveita, 5 é isso minutos, vamos ouvir o aí. que ele tem para falar. Então, tenho utilizado bastante isso. É isso aí. Olha, Ali, foi um prazer te conhecer. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. E a nossa live fica gravada, depois eu jogo no YouTube. E sempre muito, muito bacana, né? Várias histórias inspiradoras, graças a Deus, têm passado pelas minhas mãos. E eu sempre um aprendizado. E parabéns pelos seus títulos aí. Qual que é a próxima? Já tem alguma coisa em mente? O que você está Vou fazer vai ter Ironman de esse novo. ano? Vai fazer Vou o fazer Ironman? Ironman. Vou fazer o Ironman em Floripa. Ah, É, isso aí. e a mensagem é muito mais até para você continuar fazendo essas lives que são bacanas demais. Ah, Acho que obrigada. é um negócio que a gente. Eu já tentei, não consegui manter, não consegui sustentar, porque realmente o dia a dia a gente acaba saindo um pouco, né, da nossa É, rotina. Mas parabéns pelo trabalho que você está trazendo aqui. obrigada. Informação faz total diferença, principalmente para qualquer doença que seja, para qualquer mudança que seja, faz Uhum. totalmente faz diferença para isso. Eu tive isso na minha vida, fez diferença buscar informações, fez diferença eu ter informações. E o principal, né? Uma informação com rápido acesso, né? O Instagram, hoje você liga o celular, pronto, É, tá lá, é. se você quiser ver de novo, você vê, enfim. Então, bacana demais, parabéns pelo trabalho que você está fazendo e Obrigada. obrigado pela oportunidade de fazer Imagina. parte de mais um aí. Olha, e parece que foi, né? Acho que faz uns 2 meses atrás que eu te falei, ó, guarda essa datinha na agenda. Passa tão rápido, né, Alexandre? Olha só, Passa estamos muito rápido. entrando em março daqui a pouco. A próxima vez que eu falar com você, você já fez o Airo. E é muito impressionante, assim. Vou E dar um conte oi comigo aqui. para qualquer. Conte comigo para Ah, qualquer. obrigada. Já vou te Fique à fazer o vontade. convite ao vivo aqui, já vou fazer o convite ao vivo, porque Ó, fala. pode contar comigo. Eu me cobro muito. O André tem feito algumas ações muito bacanas. Tem Acho que também, assim, a ferramenta Instagram, a ferramenta Live, ela ajuda muito a gente a divulgar. Mas eu acho que além disso, a gente tem um trabalho que o André tem feito isso com algumas. Tem tirado força para fazer, nem que seja uma doação, nem que seja alguma coisa atrelada ao esporte, e ainda isso atrelado ao esporte ainda é melhor ainda, né? Então, uma simples corrida que a gente faça no final de semana, apoiado por uma assessoria, ó, turma, final de semana que vem vamos fazer uma corrida todo. Ah, mas a gente vai falar por algum nome? Não, não vamos falar por algum nome. Vamos fazer doações. Eu busquei aqui numa casa que cuida de crianças, e aí eu tenho aqui uma lista de coisas. Vamos, a gente não se junta já todo final de semana, então vamos doar. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Acho que é fazer o que a gente tem no nosso quarteirão É, para depois pensar em alguma coisa maior, sabe?
Então, eu acho que Exatamente. eu me cobro muito isso. Eu me cobro muito. Eu quero fazer em 2022 alguma coisa ainda, que nem o André fez, que eu acho que eu já vou ter dado o primeiro passo. Ah, E ó, conte conte comigo comigo. também. E aí, como eu E estou agora falando, também. conte comigo para qualquer tipo de ação. O Andrezão sabe que as ações que ele teve aqui eu tive do lado dele. E é a mesma coisa para você. Ah, você conta com o Movimento Esporte Conecta também, comigo também. É, eu tenho conseguido manter as lives, porque agora eu estou empreendendo nessa área, né, Alexandre? Então fica mais fácil, mas realmente quando eu treinei para o Iron, eu ficava das 8 às 8 também, igual a você, e é complicado, a gente sabe. Mas se a gente ama o que faz e vê o benefício para a nossa vida, a gente consegue dar um jeitinho, né? Igual a Exatamente. minha, a minha amiga médica fala, e é por isso que ela criou o movimento, não tem como, né? Você ir consultar um médico e perceber que ele não é saudável. E ele receitar o exercício como remédio e não tomar aquele remédio. Então, pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, é o lema deles, Com e deu certeza. muito certo e é muito legal isso. O convite que eu quero te fazer ao vivo é para você contar de forma resumida a tua história aí no podcast Gotas de Energia. O André era meu, a gente falou aqui de parceria, né? O André, meu parceiro, o ano passado gravou vários episódios. Quando você falou da Aham. força mental, tem muita coisa lá de como ele conseguiu trabalhar isso. E então, ó, tá convidado quando quiser, só Feito? gravar porque fica disponível, é mais uma Mais forma uma? também de acesso rápido, né? Spotify hoje quase todo mundo acessa, para poder Aham. ouvir o que o Ali Paiva tem para dizer para a gente. Agradecer Fechado. até a Tami, que está aqui também, passou por aí, ou acho que ela está aqui ainda, a Carol, que está vendo a gente lá de Portugal, que são duas amigas minhas, uma Aham. nadadora, a outra maratonista, que contribuem também no podcast, sempre trazem. Uma é atleta guia, o Ali, então ela faz um trabalho muito legal, a Tami, e ela conta como que é, né, trabalhar com deficiente visual, o que é ser um atleta guia, as dificuldades. Então é muito, muito legal também, sempre aprendendo demais com todos vocês aí que têm passado e graças a Deus ficaram por aqui. A Tami Que tá bom. aí, ó. É, Essa energia é boa demais, né? Dessa turma é, toda, né? Sempre é, essa energia é o que realmente acaba motivando a gente, mostrando o outro sim, lado, né? é. Então, bacana demais, que legal. E a gente vai ficando bom nisso, né? A gente É. vai fazer a primeira live, com certeza, a minha live lá atrás, eu olhava, Jesus amado, o que o Alexandre estava falando, né? A gente vai ficando bom, a gente vai Isso praticando, parece o mesmo. nosso treino, né? O nosso treino a gente vai ficando bom também. Exatamente, tudo é treino, né? Você falou uma coisa também. Peguei lá no início da pandemia umas que eu tinha feito. Gente, como enrolava e tentava ver se o pessoal aparecia, demorei uns 5 minutos, e daí você. Ó, realmente, graças a Deus que ele tá melhorando, né? É isso aí, é isso aí. Então tá É bom, bacana. Ali. Ó, bacana, prazer novamente, parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu esporte, né? O trabalho é de levar essa informação sobre diabetes para todos aqueles que gostem ou não de esporte, mas pelo menos você está espalhando, né, conteúdo informativo e do bem. E estamos por aqui, né? Vamos trocar figurinha. Com certeza. Obrigado Boa aí por noite. vocês. Boa noite para também, para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.